Bom dia, queridos. Bom dia. Você gosta de estar vivo? Vou fazer como a professora Maísa fala. A vida é muito boa, eu nunca me mataria. Viver é uma bênção de Deus. E você gosta de estar vivo? Cada dia é uma nova oportunidade. Eu queria te convidar a fazer uma aliança com Deus mais uma vez essa manhã e dizer que hoje você quer orar mais, hoje você quer estudar mais a palavra. Você quer isso? Passar esse dia mais perto do Senhor? Eu quero. Meus irmãos aqui querem? Amém? Então nós vamos lutar para isso, para que seja um dia mais perto de Jesus. Então a gente tem que começar orando, porque é só Deus que opera em nós o querer e o realizar. Vamos orar então? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo dom da vida, Senhor, e nós queremos viver à altura do que o Senhor sonhou para cada um de nós. Mas sozinhos nós não vamos conseguir. Dai-nos, Senhor, o teu poder, a tua força e coloca em nós, Senhor, o querer e o efetuar segundo a tua boa vontade. Nós queremos viver a tua vontade. Receba esse culto, Pai, em adoração a ti. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar nesse momento, convidando o Senhor para estar mais perto de nós. Cantemos juntos então o hino 18. Louvemos o Rei. Nós também louvamos a Deus gravando a palavra dele no nosso coração. E eu queria te convidar mais uma vez para gravar junto esse verso. É 1 Coríntios, primeira, né? A gente sempre fala primeiro, mas aqui no Novo Testamento é uma carta. Então é 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10, do 10 ao 13. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. 1, 2, 3. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13.
1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Amém? Que nesse dia você possa estar edificando com materiais que durarão. Que Jesus te abençoe nesse momento do estudo. Bom dia para você! Espero que você tenha dormido muito bem, acordado cheio de vida, alegre, feliz e com vontade de servir ao Senhor. E se não está acontecendo isso, você precisa orar. Nós precisamos clamar a Deus. Era muito de madrugada quando eu acordei com uma angústia no coração. Às vezes o Senhor Deus, quando alguma coisa está para acontecer, Ele me acorda pedindo que eu ore, né? Buscando e me trazendo para a oração. E eu sei que quando a gente ora, melhora. Quando a gente ora e busca o Senhor Deus abre caminhos para nós. Quer orar junto? Vamos orar agora. Vamos lá. Queridos, ajoelhem comigo, vamos orar. Amado Senhor, glorioso Deus, bendito seja o teu nome, porque nós temos esse escape infalível, a busca à tua presença. Nós estamos na tua presença porque o Senhor é o nosso Deus. Aliás, o Senhor é o único Deus no universo. E para ti, Senhor Deus, nos volvemos, entregando o nosso coração e nossa vida e dizendo para o Senhor que nós queremos que todas as nossas obras se façam em ti. Neste dia, na nossa história como pessoas, na nossa história de vida, queremos servir ao Senhor. Realiza a tua obra aqui, Senhor, em nome de Jesus, nessa casa de ensino, a escola de profetas e também, Senhor, na casa destes irmãos que estão escutando agora. Ajuda-nos, Pai Santo, que o mundo adventista faça o ano bíblico. Ensina-nos a viver e a agir segundo o teu modelo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos com a minha Bíblia aberta em Ezequiel, do 12 a 14, e no livro Desejado de Todas as Nações, já estamos no capítulo 48. Olha aonde nós já estamos nesse ano 2023. Mais uma vez já chegamos a ler vários livros. Já pensou que tremendo? Já estamos no segundo semestre do ano. Como tem passado rápido a história da humanidade. O mundo está aí pipocando para todos os lados, com provas e sinais de que Jesus está voltando. E dentro do nosso coração nós temos que estar preparados para que tenhamos diante do Senhor uma oportunidade diante do mundo de sermos usados.
Infelizmente não foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eu sei que o assunto de hoje é Ezequiel 12 a 14, mas eu quero te levar para ler um pedacinho de Jeremias antes, para fazer todo o sentido. Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias capítulo 48. Existe ali um texto que sempre me chamou muita atenção em Jeremias 48, que tem a ver com Ezequiel capítulo 13 e 14, que nós tivemos que ler nessa manhã. Jeremias 48, verso 10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Você sabe o que significa dizer maldito? Você entende quando isso vem de Deus e não de qualquer outro ser humano, a importância que tem? Aqui o Senhor Deus está falando com aquele que tem a responsabilidade da obra do Senhor em suas mãos, de alguma forma, que o faz de maneira errada ou faz de maneira relaxada. Não foi diferente com o povo de Israel. Abra agora em Ezequiel capítulo 12 em diante, aonde o Senhor Deus tem algumas observações a serem feitas, muito sérias. Uma, pedindo que o próprio Ezequiel fosse um sinal para o povo de Israel, do exílio que eles haveriam de passar. A segunda, quando ele condena os profetas que falaram de forma errada. E a outra, quando ele comenta, vocês são idólatras, vocês estão vivendo a parte do que eu pedi, eu não tenho como me envolver com vocês. Vocês estão fazendo o que eu pedi de forma negligente. Olhe para cá, que eu preciso comentar uma coisa com você. Querido irmão e querida irmã, que diferente teria sido para o povo de Israel se tivessem dado ouvido ao Senhor? Como teria sido diferente se eles tivessem ouvido todas as vezes que os profetas foram chamados por Deus para dizer, vai acontecer tal coisa? Eles não se posicionaram, pelo contrário, eles se posicionaram de forma errada. Não se posicionaram do jeito que Deus esperava. Não se posicionaram do único jeito que Deus tinha como livrá-los. Aí Deus chama Ezequiel e diz, Ezequiel, se posicione, meu filho, vá e se vista de saco, pega as suas tranqueiras, coloque nas costas, saia por um buraco no muro e ande comendo as escondidas e bem depressa. Aí o Senhor Deus disse para ele, Ezequiel, eu te farei como sinal, mostre isso ao povo de Israel. Diga que assim eles sairão daí, porque não quiseram me dar ouvidos. O maior príncipe entre vocês vai sair desse jeito. O maior, o mais importante, o mais cheio de vantagens entre vocês, vai sair dessa maneira, às escondidas, vai ter que comer o pão correndo, porque não quiseram me dar ouvidos. Vocês serão levados para o exílio. Foi o que o Senhor Deus disse para o povo de Israel. E o Senhor Deus disse, sabe por quê? Vocês têm profetas falsos e acreditam neles. Profetas falsos que comentam aquilo que eu nunca pedi que acontecesse. Que abrem a boca para falar exatamente o contrário. Vocês estão escolhendo em quem vocês acreditam. São idólatras. E é por isso que vocês não conseguem me ouvir. Vocês se tornam tão mudos e surdos como os deuses que vocês creem. É assim que vocês são. Irmãos, que triste a situação do povo de Israel. E eles ainda disseram, ainda que Noé estivesse aí no meio de vocês, ele só salvaria a sua própria vida. Ainda que estivesse aí no meio de vocês Daniel e Jó, ainda assim, nem seus próprios filhos salvariam. Eles salvariam somente a eles. E quando eu paro para pensar nisso, eu fico com meu coração desse tamaninho. Porque essa situação do povo de Israel é a nossa situação hoje. É a mesma posição que nós passamos hoje. E eu fico com o coração pequenininho porque o Senhor Deus disse, 4 são os juízos que eu lançarei sobre vocês. 4. Espada, fome, animais e pestes. Repita comigo. Espada, fome, animais e peste. O Senhor Deus disse. Agora deixa eu tentar te explicar como é que é essa coisa de Deus mandar isso para os seres humanos. Abre bem seu ouvido. Quando o Senhor Deus avisa, fala e cansa de falar de tantas orientações que dá para o povo e o povo não quer,
Satanás toma o poder, e quando Satanás toma o poder, ele traz consigo as misérias que lhe são devidas. Ele chega para Deus e fala: este povo não quer me ouvir, não quer ouvir ao Senhor, não quer te ouvir, Senhor. Este povo não está dando importância para o Senhor, está dando importância para mim, então eu tenho direito de destruí-los. Vocês entenderam agora? Perceberam como é que a coisa funciona? E é assim, não é diferente hoje. Abram a Bíblia de vocês em Desejado de Todas as Nações, capítulo 48, por favor. Todos abram aí, eu preciso que vocês abram. Em Mateus 48, perdão, Desejado de Todas as Nações, 48, tá? Abriram? Nós encontramos aí um título: Quem é o maior? Isso sempre me impressiona. Na nossa sociedade falida, terrível como está, as pessoas são levadas a quererem ser maiores. Aliás, nós somos criados para sermos maiores que os outros. Vocês já perceberam? Vocês viram que o pai e mãe, eles trabalham a mente dos filhos no seguinte sentido: você vai ser... Qual é a maior profissão que o mundo entende que é a melhor do mundo? Qual que é? Médico. Você vai ser um médico. E acham a coisa mais fantástica do mundo levar a cabeça das crianças a isso. Ou então ser o quê mesmo? Engenheiro, o que mais? Advogado. Gente, são essas três profissões que as pessoas acham que dão às pessoas um status de inteligentes, capazes, ricos, poderosos, etc. Mas o que é que diante de Deus realmente importa? O que é que um pai e uma mãe deveria lutar para que seu filho fosse? Missionário, muito bem, isso mesmo, bem, é verdade. Esse é o maior trabalho, diz que abaixo do de Cristo não existe trabalho maior no planeta todo. No entanto, não é assim que as pessoas pensam. Cada um quer ser maior que o outro. E nós estamos vendo uma situação igual a essa com os discípulos aqui no capítulo 48. Vergonhosamente, os discípulos estavam morando com Jesus, ouvindo Jesus todos os dias, estando com ele, comendo a mesma sopa, sendo cobertos por Jesus. Imagina, eu fico imaginando que não existia, no friozinho que acontece ali, não existia pouca oportunidade para Jesus cobrir os discípulos quando eles estavam com frio, porque eles dormiam no mesmo local. Eu fico pensando que privilégio deve ter sido acordar de manhã e fazer culto com Jesus. Imaginem, terminar um dia com Jesus, passar o dia com Jesus, mas os discípulos não mudavam um grama, para vocês verem a responsabilidade do que se passa na infância. Eu quero que você pense agora, o que foi que você aprendeu na infância? Bora, vamos lá. Quais foram os valores que passaram para vocês? Você também em casa. Quais foram os valores que nortearam sua vida? Olhe os valores dos discípulos. Eles estavam lutando quem que era o maior. Quem seria o maior no reino que Jesus haveria de fazer? Gente, é um negócio terrível. E eles achavam que maior seria quem tivesse, além do maior cargo, o maior reconhecimento. Sabe o que foi que Jesus fez? Ficou olhando para eles e disse isso daqui. Sabe, nós estamos entrando aí em Jerusalém e eu vou ser morto. Vão bater em mim, vão bater na minha cara, vão arrancar minha roupa e vão me matar. Olha o que foi que ele disse. Quando o pessoal estava querendo ser bem grande, bem poderoso, o maior de todos, o que Jesus falou para eles? Falou, olha aqui qual é a minha grandeza. Olha aqui o que vai acontecer comigo. Isso é grandeza, Jesus disse. E aí os discípulos mesmo assim não entenderam, né? Fica, mas do que será que ele está querendo dizer? Que vão bater nele? Ai, que absurdo! A gente querendo que ele faça logo esse reino, que ele tome o poder da mão dos judeus, que ele nos tire do meio do povo romano. E ele falando isso, aí Jesus chama uma criancinha bem pequenininha para perto dele. Vem cá um pouquinho. Aí a criancinha veio e era interessante pensar, porque a senhora White fala que as crianças amavam ficar perto de Jesus, diz que amavam chegar perto de onde ele estava. Eu imagino ele chamando uma criancinha e passando a mão na cabecinha dela, porque criança dá vontade da gente pegar, não dá? Você não tem vontade de tocar, a pele é tão maravilhosa, né? Um dia nossa pele vai ser assim de novo. E aí eu imagino Jesus passando a mão no rostinho daquela criança que ele tinha feito. E aí ele fala bem assim, se vocês não se tornarem como uma criança dessa, vocês não vão poder ver o reino de Deus.
Assim, desse jeito. Nesse momento, olha que coisa interessante, chega um dos cobradores de impostos, chega e pergunta assim: vosso mestre não paga o imposto do templo? Não era um imposto, gente, para... não era uma coisa obrigatória por Roma, tá? Não era o imposto de Roma. Era um imposto que tinha que pagar todo cidadão que fazia parte e que entrava no templo ou que se recebia alguma coisa do templo. Era como se fosse uma oferta obrigatória. E aí, uma coisa inventada, né? Aí Pedro se precipitou. Eu quero comentar uma coisa com vocês. Jesus não deveria, pela autoridade que ele tinha, porque o levita não deveria pagar esse imposto. O filho principal, que era o da casa, não teria a obrigação de pagar este imposto. Ele era isento de pagar isso. Mas Pedro se precipitou. É terrível quando um liderado se precipita a fazer algo que o líder não pediu. Aqui diz exatamente isso. Diz que Pedro era rápido em responder coisas que nunca Jesus tinha pedido. Lá estava ele envolvido. Ele paga sim, pode deixar que ele paga. E Jesus olhou para ele assim, acho que pensa, ai, lá vem bocão, né? Falou de novo está Pedro falando o que não devia falar. E Jesus, ele ia poder perder uma chance de explicar a situação. Mas para não suscitar problemas, mandou Pedro buscar, olha só, vai ao mar, disse ele a Pedro, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir. E abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Vai lá. Eu vivo pensando nisso, Senhor da glória. O Senhor Deus mostrando para Pedro: Pedro, eu sou tão grande que eu sei até qual peixe dos bilhares que tenho no mar. Toda essa quantidade de peixe, qual deles é que vai ter? Você vai pegar o primeiro que aparecer, vai ter uma moedinha na boca que vai dar para mim e para você. Pode ir lá, pegar. Gente, como era viver com Jesus? Me responda. Imagine essa situação, e Pedro indo, e Pedro pegando e abrindo a boca do peixe, pegando a moeda, entregando para o homem, por ele e por Jesus. Eu fico olhando essas coisas e falo: Senhor da glória, que coisa tremenda. E no nossa lição de hoje, diz que o desejo de ser maior provoca espírito de rivalidade. O desejo de ser maior provoca que espírito, gente? De rivalidade. Quando, na verdade, a nossa herança e nosso valor e nosso dinheiro e nossa capacidade deveria ser o Senhor. A sua herança é o Senhor. Que tremendo isso. Que tremendo. Ele que era o dono da terra e toda a sua plenitude, dono do céu e dos mundos e toda a sua plenitude, precisando pegar uma moedinha para dar um impostinho humano. Gente, nós tratamos Jesus, quando esteve aqui na terra, pior do que qualquer ser humano. Que coisa triste, sabe? Irmãos, estamos diante de uma situação terrível entre os discípulos, que logo se repetirá aqui. Debates desnecessários. Causados pelo quê? Causados pelo sentimento de ser maior um do que o outro. O Salvador reuniu os discípulos ao redor de si e começou a explicar. Olha só o que ele disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e servo de todos. Olha só. Como é que ele disse que alguém é maior entre o povo? Como é que ele disse que alguém é maior em seu reino? Sendo o quê? Servo de todos. Olha o que ele disse também. Havia nessas palavras uma solenidade e impressividade que os discípulos estavam longe de compreender. Presta atenção nessa parte aqui. O que Cristo discernia, não podiam ver. Não compreendiam a natureza de seu reino. E essa ignorância era a causa aparente de sua contenda. Como assim? Eles brigavam entre eles, de ver qual que era o maior. Olha só isso aqui. A causa real, porém, jazia mais fundo. Explicando a natureza de seu reino, acalmaria temporariamente a questão. Isto, no entanto, não teria tocado no motivo básico. Agora se assuste. Te assuste qual é o motivo básico. Olha isso aqui. Mesmo depois de haverem recebido o mais pleno conhecimento, ter-se-iam renovado a dificuldade a qualquer questão de procedência.
Assim sobreviria a ruína à igreja de Cristo depois de sua partida. A luta pelo mais alto lugar era a operação do mesmo Espírito que dera origem na controvérsia no céu. Como assim? O desejo de ser o maior é a cópia de qual Espírito? Qual Espírito? Do mesmo que aconteceu lá no céu com Lúcifer. O Senhor Deus disse, se vocês não resolverem isso, vocês logo, logo vão ter um problema. Eu quero que você pense agora, querido aluno da Escola de Profetas, você que está em casa, você tem o desejo de ser maior na sua igreja, nos cargos que recebe, no meio das pessoas, você tem esse desejo? Corre para Deus e peça perdão e peça ao Senhor para mudar. Fala, Senhor, me ajude a ser o melhor que eu posso na minha vida, na minha história, mas não melhor que os outros. Entendeu isso? Quando eu paro para pensar nisso, eu falo, Senhor, me ajude. Lúcifer desejava o poder de Deus, não o seu caráter. Entenderam isso? Buscava para si mesmo o mais alto lugar e toda criatura que é movida por seu espírito fará o mesmo. Assim serão inevitáveis a separação, discórdia e a contenda. Nossa, que tremendo isso. E o Senhor Deus disse assim, não é dessa forma que eu espero que aconteça com vocês. Diante da humildade vai a honra. Ele disse, eu quero que vocês sejam humildes. Diante da humildade vai a honra. Isso está em Provérbios 15:33, lembra? E Jesus pegou e falou isso para eles, comentou isso com eles. Isso é muito sério, tá? Agora, o Senhor Deus ainda comenta um outro detalhe nesse capítulo. Se você tem alguma coisa melhor que outra pessoa, irmãos, eu vivo dizendo isso aqui na escola. E quando eu leio estas informações que Deus me coloca na mente, dentro do ano bíblico, eu falo, Senhor, obrigada, porque Tu revelas as Tuas verdades aos seus pequenos. Você se lembra que eu digo que tudo que você tem de melhor, tudo, qualquer coisa que você tiver que é superior a qualquer outra pessoa, é dívida para com os outros seres humanos? Sim ou não? Se você tem um cabelo melhor, se você tem um rosto melhor, inteligência maior, capacidade maior, se você tem mais dinheiro, se você tem mais estudo, sabedoria, você é devedor para o resto. Quer ver isso? Abre seu coração para você entender o negócio. Olha isso aqui, presta atenção. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nenhuma pessoa que crê em Cristo, embora seja fraca a sua fé e seus passos vacilantes, como o de uma criancinha, deve ser desconsiderada. Por tudo que nos confere vantagem sobre outros, seja educação, refinamento, nobreza, caráter, educação cristã ou experiência religiosa, achamos-nos em dívida para com os menos favorecidos. Como assim? Isso mesmo que você acabou de ouvir. E o quanto estiver ao nosso alcance, cumpre ajudá-los. Olha que coisa tremenda. Diz que Deus nos dá vantagens que são temporais, que são desta vida, para ajudarmos as outras pessoas que não as possuem. Entendeu isso? E o Senhor Deus ainda diz, eu estou mais perto de quem precisa, de quem não tem, de quem não foi favorecido com estas vantagens, ele diz. E não os exponha à vergonha quando eles estiverem em pecado. Como assim? O Senhor Deus disse isso, não o exponhas à vergonha, contando sua falta aos outros, nem desonre a Cristo, tornando público o pecado ou o erro da qualquer pessoa que lhe usa o nome. Como assim? Qualquer pessoa que usa o nome de cristão não se deve levar os pecados deles à baila, ao conhecimento dos outros. Isso aqui me fez pensar muito. É coisa muito séria. Outra coisa seríssima. As instruções de Cristo quanto aos transviados repetem de maneira mais específica o ensino dado a todo Israel através de Moisés. Qual foi esse ensino? Não aborrecerás ao teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo e não levarás sobre ti o pecado dele por causa dele. Isto é, se alguém negligencia o dever que lhe é imposto por Cristo de procurar restabelecer os que se acham em algum erro ou pecado, torna-se participante do pecado da pessoa. Como assim? Da mesma forma que você não deve abrir o pecado de outras pessoas, também não pode deixá-las em pecado, porque senão você se torna participante do pecado dela.
Você entendeu a seriedade disso? Vocês compreenderam? O que foi que Jesus disse? Disse, não exponha pessoas, não os machuque, não os faça passar vergonha, não fale. Sabe essa coisa de internet, de ficar falando para os outros, ou mesmo entre nós expor os pecados dos outros? Não pode. Mas também não se pode deixar alguém pecar sem ajudá-lo. Por quê? Senão você se torna participante do pecado dela. Isso me impressionou muito. O que mais? Presta atenção. Somos tão responsáveis por males que poderíamos haver reprimido como se fôssemos nós mesmos culpados desta ação. Que tal? É sério ou não é? Isso é muito sério. Vocês entendem aqui por que eu digo a vocês que vocês têm que nos falar quando alguma coisa não está certa? Sim ou não? Sim, porque senão você é culpado diante de Deus do pecado que poderia ter sido resolvido. Isso é muito, 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 muito sério. E eu peço a Deus que o Senhor Deus, na sua misericórdia, cumpra em nós aqui agora, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Senhor Deus, tudo que você concorda na terra, eu concordarei no céu. Quando vocês se unem ao concordar alguma coisa. Quero perguntar se você que está em casa, você que aqui está na Escola de Profetas, concorda comigo em pedir, Senhor, nos torne, em nome de Jesus, grandes diante do céu, com a humildade que Deus pede. E também que pela graça e poder de Deus nos torne participantes da graça divina do jeito do Senhor. Vocês querem orar comigo para isso? Vamos ajoelhar agora, vamos pedir, e você que está em casa também, quero orar com você pedindo a Deus que cuide de você, que te encha de bênçãos, de poder, de força, que encha você de alegria diante do Senhor. Você quer? Eu quero, tá bom? Então eu vou orar por você agora. Santo Deus e amado Pai, glorioso Senhor, obrigada por nos ensinar, obrigada por nos colocar exatamente no nosso lugar. Ensina-nos a sermos humildes, Pai de amor. A honra vai na frente da humildade. A honra trabalha e ajusta e cuida do coração daqueles que se entregam a Ti. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê esse caráter de Cristo, esse comportamento de Jesus. Que ajude-nos, Pai de amor, a ver aquilo que Jesus quis mostrar para os discípulos, quando eles tentaram ser cada um maior que o outro. Então o Senhor mostrou para os discípulos, meu fim será apanhando, sofrendo e morrendo por causa das outras pessoas. Ajuda-nos a enxergar a vida cristã dessa forma, que nossa maior honra seja lutar pelas outras pessoas que precisam de Ti, que precisam do Teu ensino. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor Deus abençoe você e até amanhã.